Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava no shopping, olhando vitrine, quando senti alguém cutucando o meu ombro. Me virei e dei de cara com a Marisa. Imagine, já fazia uns 5 anos, ou até mais, que ela tinha se mudado lá do bairro. E desde então, nunca mais a gente tinha se visto. Ela tinha morado bem ali, ao lado da nossa casa. Na época, a gente não tinha intimidade. Ela era mais amiga da minha irmã do que minha propriamente, da minha irmã e do meu irmão. Até porque eles tinham, assim, praticamente a mesma idade, enquanto eu era bem mais novo. Nos cumprimentamos, mas nunca passou disso, pelo menos até aquele dia. Até me admirei de ela ter me reconhecido. Conversamos um pouco, até que depois, a convite dela, descemos até a praça de alimentação para tomar um suco. Ela estava tão bonita, aliás, sempre foi, né? Na minha época de garoto, eu tinha pensamentos em relação a ela. Pelas tantas, ela ficou assim me olhando assim e perguntou: escuta, Paulo, você já está com quantos anos? Eu? 19? Por quê? Nossa, já? Tempo passa, né? Quando eu morava lá, do lado da casa de vocês, você era um menininho, né? Agora virou esse baita homem. Aliás, tá tão parecido com o teu irmão. Eu com o meu irmão, você acha? Acho sim. Quer dizer, na verdade, não conta isso pra ele, mas na verdade eu acho que você ficou até mais bonito. Mas o sorriso é o mesmo, o olhar. Me diga, tá namorando? Falei que não, até procurando disfarçar um certo embaraço. E ela acrescentou: olha que eu vou me candidatar então, hein? Falou e riu, de um jeito assim bem provocativo. Na verdade, ela nem era assim tão mais velha do que eu. Se tivesse 32, 33 anos, era muito. E repito, parecia que estava mais bonita do que na época em que morava, lá ao lado da nossa casa. Ela acabou mudando de assunto. Começou a fazer perguntas do meu irmão. Saber como é que ele estava, se continuava casado. Na época, apesar de já estar casado, o Leandro morava ali em casa com a esposa dele. Moravam ali do lado, ali, durante um tempo, pelo menos. Depois o pai cedeu um pedaço do terreno, na parte dos fundos, para ele construir um sobrado. Contei tudo isso para ela. Falei, inclusive, que ele e a esposa haviam tido gêmeos. Aliás, antes de ter os gêmeos, minha cunhada tinha perdido um bebê, bem no começo da gestação. Se eu não me engano, a Marisa até morava lá, nessa época. Até perguntei se ela lembrava desse acontecimento, e ela respondeu que sim. Senti uma certa perturbação no seu olhar. Sei lá, quando falei nisso, notei que ela ficou assim meio diferente. Perguntei onde que ela estava morando, e, para minha surpresa, ela falou, inclusive, mais do que isso. Falou que estava sozinha. Depois sorriu, assim, e acrescentou: por que você está perguntando isso? Não me diga que está pensando num assunto sobre a minha candidatura, a vaga de tua namorada. A verdade é que, aos poucos, a conversa foi evoluindo, eu comecei a me sentir mais à vontade, porque, confesso, lá no comecinho, senti até meio constrangido, assim. Mas não, depois comecei a ficar à vontade. Ela me olhava de um jeito assim bem malicioso. Comecei a sentir que começou a mudar alguma coisa ali entre nós. Uma hora ficamos em silêncio durante um tempo, até que ela falou aquela frase. A gente se olhava, sorria assim o tempo todo. A verdade é que não sei qual de nós tomou a iniciativa, mas só posso dizer que, quando me dei conta, o beijo já estava acontecendo. Sabe, não houve planejamento. Parece que as coisas foram acontecer assim ao natural. E olha,
Se alguém me contasse que eu encontraria uma velha conhecida, sabe, de 5 anos atrás, e que a gente acabaria se beijando naquele mesmo dia, eu não acreditaria, pois aconteceu. Aconteceu. E depois desse primeiro, tanto eu quanto ela, parece que gostamos, porque foi assim uma sessão de beijos. Depois, ela falou assim, olhando pra mim, sabe, com aquele jeitinho malicioso que era dela. O que você acha? Da gente ir pra um outro lugar, assim, mais reservado? Ela ainda perguntou se eu tava de carro. Falei que não. Mas ela sorriu e falou que não tinha problema, porque ela estava de carro. Aí me deu outro beijo, pegou na minha mão, eu me levantei. Resumindo, acabamos parando no motel. E olha, foi a transa mais quente da minha vida. Incrível, incrível. Eu nunca tinha ficado com uma mulher como ela, bonita, cheirosa. Passamos 2 horas trancados naquela suíte. Depois, mesmo eu falando que não precisava, ela fez questão de me deixar na frente de casa. Falou que assim aproveitaria para ver como estava a sua antiga rua. E a casa também, onde ela morava, né? Do ladinho da nossa. No que chegamos, ela perguntou: escuta, quer dizer que o teu irmão continua morando aí? Pois é, só que agora lá no fundo, né? Ele construiu um sobrado. Nossa, tanto tempo que eu não vejo o Sérgio. Manda um beijo pra ele, tá? Fala que a gente se viu. Fala que eu tô com saudade dele. Aliás, fala só isso, tá bom? Não comenta daquilo que a gente fez. Não, claro. Não vou falar nada, não. Nos despedimos, trocamos outro beijo. E ela fez aquele gesto com a mão assim, como que dizendo que se eu quisesse, poderia ligar para ela ou mandar mensagem. E eu, então, entrei em casa. Olha, eu fui deitar na cama naquela noite, me sentindo nas nuvens. Quando que eu podia imaginar que aquilo ia acontecer? Eu ali, olhando vitrine do shopping, matando o tempo. De repente encontro aquela menina, sabe, fiquei até espantado de ela ter me reconhecido. Tanto tempo que a gente não se via. Nossa, eu tinha 14, 15 anos na época. Sabe, de repente, ali, eu olhando, ela se aproxima e me reconhece. E depois acaba rolando tudo aquilo. Nós dois naquela suíte daquele motel. Olha, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar. Repito, eu era só um adolescente quando a gente se viu pela última vez. E não nego, na época, eu olhava para ela com desejo. Aliás, acho que todos os meninos ali da minha idade, pensavam nela dessa mesma forma. Como eu queria encontrar meus amigos naquela hora, só para poder contar que eu tinha ido para a cama com aquela deusa. E a todo mundo morrer de inveja. No dia seguinte, um domingo, encontrei meu irmão ali no quintal e lhe contei que eu tinha encontrado a Marisa, que ela tinha mandado um beijo, e nessa hora ele deu uma olhada assim pro lado, como se para ver se tinha alguém perto. Sua esposa, por exemplo. Depois colocou o dedo assim na boca, como querendo dizer que eu ficasse quieto. Depois me puxou pelo braço, até lá na frente de casa. E só então ele perguntou: você viu a Marisa? E como é que ela tá? Ah, tá bem. Te mandou um beijo. Falou inclusive que tá com saudade. Ah, é? E que mais? Mais nada. Por quê? Olha, eu achei tão esquisito o jeitão dele. A empolgação com que ele ficou, as perguntas que me fez. Eu até mostrei a foto do perfil dela, para ele ver como ele estava. Ele fez aquela cara de malandro. Nossa, tá bonita a mulher, hein? Rapaz, bom, bonita ela sempre foi. Enfim, o fato é que já naquele mesmo domingo, trocamos eu e ela uma porção de mensagens. Falei, inclusive,
que tinha sonhado com nós dois. Menti, claro que menti, só para ver o que ela ia dizer. Para minha alegria, ela falou que tinha chegado em casa, deitado, e ficou pensando um monte em mim. Aí quis saber quando que a gente ia se ver de novo. E ainda falou: tô louca para repetir o que a gente fez. Aliás, você não quer vir aqui em casa hoje à tarde? Eu tô sozinha. Meu pessoal só vai chegar depois das 10, 10:30. Pega um Uber e vem para cá. Imagine se eu ia dizer não, né? Resumindo, ela me passou um endereço, chamei um carro de aplicativo e fui. Olha, fizemos amor. Mais gostoso ainda do que daquela primeira vez. Depois ficamos ali assistindo um filme. Depois, amorzinho de novo. Aí ela foi preparar um lanche para nós. Eram 9:30 da noite quando chamei outro carro para ir embora. E mais uma vez, tive aquela sensação de estar no paraíso. Olha, podia até ser precipitação da minha parte, mas acho que bastaram aqueles 2 encontros para eu cair de amores por essa mulher. Eu não parava de pensar na gente, nas coisas que fazíamos quando estávamos juntos, naquelas mensagens que a gente trocava, nas coisas que falávamos um para o outro pelo telefone. Sabe, eu fechava os olhos e parecia até que havia ali na minha frente. Até sua voz parece que eu ouvia, sua risada. Olha, eu percebi o estado em que eu fiquei. O estado em que essa mulher me deixou. Se não fosse paixão, eu então não sabia mais o que era. A única coisa que eu não gostava, sabe, era que às vezes ela ficava me comparando com o meu irmão. Sabe, parece que ficava procurando semelhanças entre nós dois. Nada a ver. Teve um dia, por exemplo, que a gente saiu. Aí ela me deixou em casa. E assim que eu entrei, meu irmão veio falar comigo. Falou que tinha me visto chegando de carro. Perguntou quem tinha me trazido. E eu falei que tinha sido a Marisa. Ele olhou assim para mim e falou: a Marisa? Ué, não sabia que vocês continuavam se vendo? Apesar de ela ter me pedido para não comentar nada com ele sobre a gente, olha, eu não resisti. Sabe, aquela vontade de contar, de não resistir, e acabei falando. Olha, Sérgio, nem te conto, cara. A gente tá ficando direto. Aliás, não se espante se qualquer dia desse aí eu chegar aqui em casa de mãos dadas com ela como minha namorada. Como é que é? Você tá falando sério? Não acredito que você teve coragem. Aliás, não acredito que ela teve coragem. Ué? Como assim? Por que coragem? Ele começou a balançar a cabeça de um lado para o outro. E olha, eu percebi que ele estava bem nervoso, perturbado, contrariado, sei lá. E para minha surpresa, falou aquilo. Olha, mano, eu vou só te pedir aliás, pedir não. Eu vou te implorar. Não seja nem louco de trazer essa mulher aqui em casa, Paulo. A Regina mata você. Ou então me mata, sei lá. Mesmo eu não tendo nada a ver com isso. Regina era a mulher dele. Só que, juro, não entendi. Por que aquela preocupação? Será que a Regina não gostava da Marisa? As duas naturalmente se conheciam. Olha, fiquei ali boiando. Perguntei qual era o problema, o que a Regina tinha contra ela. E ele acabou falando: Paulo, eu nem sei se devia te contar isso, principalmente depois de você me falar que vocês estão saindo. Aliás, me fala uma coisa. Você tá gostando dela, gostando pra valer? Falei que sim. E fiquei insistindo que ele me dissesse qual era o problema da Regina com ela. Olha, cheguei a dizer que iria perguntar, se ele não me dissesse, queria perguntar direto para minha cunhada, se ele não me contasse. E foi então que, pro meu espanto, ele jogou a bomba.
Quer saber? Eu tive um caso com ela. Lembra aquela época que ela morava aqui do lado? Então, a gente se andou saindo algumas vezes e a Regina descobriu. Eu meio que abafei o caso, tanto que ninguém ficou sabendo, mas a Regina não suporta nem ouvir o nome dela. Você só pode estar brincando comigo. Você está falando isso só para tirar uma onda com a minha cara, né? Claro que não, rapaz. Seja bobo. Por que eu faria isso? Você não lembra quando a Regina perdeu o nosso filho? Estava no comecinho da gravidez? Então, quer saber? Foi por causa disso. Porque ela descobriu que eu andava saindo com a Marisa. Aí passou mal. E o resto você já sabe, né? Eu me culpo por isso até hoje. Olha, eu escutei aquela história toda. E fiquei tão mal. E como não ficaria? Foi difícil assimilar. Quando consegui respirar, me recobrar pelo menos um pouco, liguei para ela na mesma hora. Porque eu precisava tirar aquilo a limpo. E quando a confrontei, quando perguntei se era verdade mesmo aquilo que meu irmão tinha contado, ela ficou muda do outro lado da linha. Até que de repente falou: eu não pensei que ele fosse te contar isso, mas se você já está sabendo fazer o quê, né? É verdade, sim. Eu e o Sérgio tivemos um caso. Ela ainda falou que gostava dele lá no passado. Por isso, tinha aceitado se envolver, mesmo sabendo que ele era comprometido. Olha, eu não sei o que me deu. Foi uma coisa que eu falei assim no instinto, meio sem pensar. Então é por isso que você está saindo comigo, né? Porque eu sou parecido com ele. Você vive dizendo que a gente é igual? Tem o mesmo sorriso e não sei mais o quê? É por causa dele que você está saindo comigo, Maria? Fala! Naturalmente que ela não admitiu, né? Mas sabe, tem coisas que não é preciso nem falar. Tava mais do que na cara que era assim, por causa disso. Desde o comecinho, sabe? Que ela só dizia isso, só falava disso. Quantas vezes, a gente na cama, inclusive, e ela vinha com uma semelhança, falava do meu olho, da minha boca e da minha orelha, sabe? Eu achava tão chato aquilo. Só que agora estava tudo bem explicado. Resumindo, foi uma conversa bem desagradável, mas era necessária. A gente, inclusive, acabou discutindo. E no fim, ela achou melhor a gente se afastar. Até porque, vamos convir, né? Nossa história não tinha muito a ver, né? Imagine, uma história que começa com a mulher se aproximando de você, porque você é parecido com o teu irmão que no passado teve um caso com ela. Vamos convir, né? Muito futuro não tinha. E quando ela falou que era melhor a gente parar de se ver, talvez pelo fato de eu ser orgulhoso, eu concordei na mesma hora. Só de pensar nela e no meu irmão juntos, sabe, eu me senti tão mal. Nos afastamos, mas o problema é que apesar disso não consigo tirar a mulher da cabeça. Sinto a sua falta. Depois, naturalmente, me arrependi de ter concordado com ela, em terminar tudo, e acabei indo atrás. Tentei retomar os nossos encontros, mas aí ela falou que não queria mais saber de mim. Era melhor assim, tanto para ela quanto para mim. Falou de novo que o nosso caso já não tinha nenhuma chance de dar certo, coisa que, aliás, eu sabia, né? Foi numa hora de desespero que eu tentei voltar. Ela chegou a dizer que era muito velha em relação à minha idade, que a nossa história não ia durar. E chegou a me mandar procurar alguém da minha idade. Até isso ela fez. Só que sabe, quando você tá ligadão na pessoa, caindo de amor pela pessoa, você não quer saber de outra. Eu não queria mais ninguém, como continuo não querendo, eu só queria ela. Mas ela não entende. Essa questão de idade, por exemplo, eu nem ligo. Só o que eu quero é tê-la aqui comigo.
Tô sofrendo, viu? Porque me apaixonei de verdade. Na verdade, falando bem sério mesmo, foi a minha primeira grande paixão. E quer saber, tem hora que eu acho que também vai ser a última. Porque a sensação que eu tenho é de que nunca vou conseguir arrancar esse sentimento aqui do meu peito. Meu Deus, que saudade que eu tenho dos beijos que a gente trocava. Do cheiro, do corpo dela todinha, a gente fazendo amor. Sabe, eu sei que não é coisa que um homem faça, mas tem hora que eu tenho vontade de suplicar. Volta pra mim, amor. Que saudade que eu sinto de você. Que saudade que eu tenho da gente se beijando. Dos teus olhos, da tua voz, da tua boca, do teu cheiro, da gente fazendo amor.